Fala pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um Papo QGIS. Hoje nessa quinta-feira, dia 16, estamos iniciando mais um Papo QGIS e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo com geoprocessamento. Empreendendo com geoprocessamento. A gente vai falar sobre empreendedorismo, uma forma de ganhar dinheiro com geoprocessamento. E para isso, eu convidei aqui o nosso amigo Gustavo Teles, um amigo que eu tenho e que é um cara que entende muito de geoprocessamento e de empreendedorismo. Eu vou convidar ele aqui para estar com a gente aí durante esses minutos para falar um pouco sobre isso. É uma pessoa com autoridade sobre o tema. Vou chamar ele aqui. Fala, Gustavo. Fala, Tavione. Beleza, cara? Beleza, boa noite. Boa Gustavo, noite. Só enquadrar melhor aqui aí. tá me escutando bem, Gustavo? Tô, tô te escutando. O áudio tá beleza? Cara, nós marcamos aí, estava falando com o pessoal, nós marcamos esse bate-papo aí, né? No caso aqui do meu canal, eu intitulei como Papo QGIS. Para falar um pouco sobre empreendedorismo na área de geoprocessamento. Você está aí já há algum tempo empreendendo com o gel, né? E tem o seu canal, Vivendo com o Gel, e eu queria que você se apresentasse o seu projeto e que a gente pudesse iniciar esse bate-papo. Bora lá, bora lá. Obrigado aí pelo convite, Tavione. Primeiramente, obrigado. Eu gosto demais de falar sobre isso. E deixar aqui mesmo, eu falo aqui a noite inteira. Eu gosto demais de falar sobre esse tema. Eu achei muito legal você me chamar para participar com você. Parabéns pelo projeto, né, pelo esse trabalho que você está começando aí. Trabalho de muito sucesso, tenho certeza disso. Vamos lá. Trabalho com geoprocessamento vai fazer agora 13 anos, no começo do ano. Me formei em 2012, mas eu já trabalho desde 2011. Na verdade, eu me formei em 2011, só que, como muitos estudantes, enrola para colar grau, enrola para pegar diploma. Então, eu só posso contar de quando eu pego diploma, né? Meu diploma é de 2012, mas eu já trabalho desde que eu terminei as disciplinas. Já estagiei, fui contratado na empresa. E, por um acaso, desde que eu trabalho com geoprocessamento, desde que eu me formei, eu já trabalho e já empreendo na área. Por quê? Desde o meu estágio, por acaso, eu já comecei a fazer serviço por fora do que eu já trabalhava na empresa que eu fazia. Então, isso é uma maneira de você empreender no geoprocessamento, a gente vai chegar lá. Mas então eu tive essas oportunidades e eu fui agarrando, eu fui trazendo isso como uma maneira de ter mais experiência e também de entender o mercado e ter outras fontes de renda, obviamente. Então eu já faço isso desde que eu faço estágio e faço até hoje. E vivo disso hoje, inclusive. Certo. Gustavo, para a gente iniciar, né, talvez muitas pessoas aí não entendam o que é o geoprocessamento. Você que é um cara da área, um cara formado, dá uma palhinha para a gente aí, fala para a gente um pouquinho o que é o geoprocessamento. Hoje, o geoprocessamento é um termo totalmente desconhecido de muitas pessoas, apesar aquela coisa que a pessoa sabe o que é, mas não sabe explicar o que é aquilo. Muita gente tem essa dificuldade, por que pareça. Até quem atua na área. Mas eu tenho uma definição que é mais ou menos minha, que eu fui compondo de vários conceitos. O conceito não é diverso, mas é um conceito que na literatura a gente pode tratar de diversas maneiras. Eu gosto de tratar de um jeito simples e objetivo. Os geoprocessamentos são operações matemáticas e computacionais que servem para manipulação de informação geográfica. É um resumo do que é o geoprocessamento. O que é isso? São métodos, técnicas, operações que muitas vezes envolvem matemática
E, claro, computacionais, porque hoje a gente está na era da tecnologia, não se faz mais cartografia como antigamente, com mapas analógicos. Então, são técnicas e métodos computacionais e que a gente usa para quê? Qual que é a finalidade? Para que a gente consiga manipular a informação geográfica, os dados geográficos na realidade. Porque existe uma diferença de dado para informação. O dado é simplesmente um texto, é um número, é uma imagem, a informação é o que você extrai desse dado, é o caminho do ponto A até o ponto B. O ponto B é a informação, o ponto A são os dados, é onde você leva aquele dado, é o que você leva informação no final. Então, o geoprocessamento serve basicamente isso, a gente pegar um dado bruto, dado geográfico, e a gente conseguir processar esse dado e manipular ele, trazendo informação para diversos tipos de funções e finalidades. E ela tem um outro conceito que é interessante a gente entender, que aonde tem informação geográfica, onde a coordenada, a posição geográfica é importante, é relevante, ali você tem o geoprocessamento. Então, tudo que envolve posição geográfica, localização, ali você trabalha o geoprocessamento. Independente de como for a ferramenta, não importa. Ali você tem técnica, você tem técnica de geoprocessamento, métodos, ferramentas. Então, tem isso, todo mundo que está assistindo, que quem tem, aonde você vai fazer qualquer coisa, qualquer trabalho que tenha a localização como algo importante, relevante, ali você vai precisar do geoprocessamento. E hoje, Gustavo, com o advento da tecnologia, hoje a gente está vivendo a evolução digital, as informações são importantes, né? Hoje, na verdade, o nosso estilo de vida não seria possível ter ele sem o uso de métodos de geoprocessamento, né? Por exemplo, se a gente pegar o Uber, né? Você não conseguiria pegar um Uber sem aplicação do geoprocessamento, né? O iFood, né? Às vezes as pessoas acham que o geoprocessamento é algo muito específico de determinadas áreas, mas a gente vê que hoje tá em todo lugar, né? Tá em tudo, na palma da nossa mão. Não é possível a gente fazer às vezes fazer uma postagem e marcar uma localização é um processo, a gente está fazendo algo, né? Marcando uma localização, pegando uma coordenada ali para marcar onde a gente está. É um geoprocessamento, né? Você está processando um dado geográfico, né? Com certeza. Então, assim, muitas pessoas não têm essa noção da amplitude do que é o geoprocessamento hoje. Ó. A gente não sabia, muitas pessoas não sabem, porque também não tem obrigação de saber, noção da área, mas sem saber, a gente já convive com o geoprocessamento há décadas. Quando a gente vê aquele mapa da previsão do tempo, todos os dias no jornal à noite, aquilo ali é geoprocessamento. Aquela informação é baseada em dados climáticos obtidos a partir de imagens de satélites climáticos, satélites meteorológicos. E isso envolve técnica de geoprocessamento, de sensoramento remoto. Então a gente não sabe, mas o geoprocessamento está em tanta coisa que a gente nem percebe muitas vezes. E por isso que é uma área que me encanta e uma área que só cresce nos últimos anos. E muitas empresas também, né, Gustavo, eles abriram a cabeça para o geoprocessamento, né? Eles viram que eles tinham condições de redução de custo, de aumento de lucratividade, utilizando técnicas do geoprocessamento. Uma delas, por exemplo, a agricultura, né? Hoje está aí eu não diria nem moda, mas está estabilizado a agricultura de precisão, que eu considero um braço do geoprocessamento. Com certeza. Eu acho que as empresas estão amadurecendo, né? Esse já é um processo que demorou para acontecer na minha visão. Eu já estou atuando na área já há um tempo. Não tinha antes tanta visibilidade, não era dada a importância necessária. A gente tinha ali alguns profissionais específicos, mas tive alguns anos, eu chutaria talvez 5, 6, 10 anos para cá, talvez. Eu acho que 5 anos seria um pouquinho mais preciso, aonde as empresas e o mercado estão entendendo que essa ferramenta não é só uma firula que você vai colocar no projeto, não é só o que eu odeio quando o povo fala, não é só um mapinha, não. Tem muita coisa ali dentro, não é só um mapa que você está entregando.
Tem muita coisa envolvida ali dentro, muito conteúdo, tem muito conceito, tem muito método, muito procedimento. E isso as empresas demoraram um pouco para entender, realmente. Só que agora eu acho que a gente já está vendo uma realidade, que o geoprocessamento é necessário, e não só necessário, como muitas pessoas achavam que era algo para preencher, para enfiar dentro de um relatório e fazer volume. Não, hoje ele é necessário e ele gera economia e ele gera produtividade e rendimento para quem está utilizando ele. Se as pessoas, a cada dia mais entender isso, as pessoas, quando eu digo de uma forma geral, porque envolve as empresas, eu acho que isso só vai abrir mais o campo para profissionais como nós tá atuando e tá ali resolvendo aquele problema. Gustavo, eu não sei se você recorda, a gente trabalhou junto uma época em uma empresa agrícola, né? Sim, E antigamente eu trabalhei um pouco mais tempo nessa área eu sou lá desde a época da topografia, passei pela agricultura de precisão e agora já é o processamento. Mas antigamente é igual você acabou de dizer, era simplesmente você fazer o mapinha. Ah, pinta o mapa, faz um mapa. Mas hoje a gente vê o poder que a gente tem em mãos com a utilização do geoprocessamento aliado, por exemplo, com a agricultura 4.0, que seria uma vertente aí do geoprocessamento. É uma forma de empreender também. O que você vê de potencial nessa área, nesse tema aí de agricultura 4.0? Trabalhar as informações agrícolas e obter melhor rendimento e menor custo. hoje eu acho que é fundamental. Hoje eu tenho clientes, inclusive, que são desse segmento da agricultura. Igual você falou, a gente trabalhou junto numa empresa desse ramo. E era uma empresa que a gente sabe que utilizava isso realmente como uma ferramenta de melhoria de rendimento, de melhoria de produção, de ganho de lucro mesmo, de dinheiro no bolso no final. É porque muitas vezes a gente trata muito no campo das ideias. Ah, melhorou a produtividade, não, melhorou isso. Não, é dinheiro no bolso mesmo, do dono da empresa, dinheiro no bolso do seu cliente, do fazendeiro, entendeu? Isso gera dinheiro no bolso do pessoal. Quando você utiliza hoje um projeto já referenciado, eu trabalho com. Tem um cliente meu que trabalha há muitos anos, trabalha com agricultura, mas ele trabalha mais voltado à cultura da soja e também ali com, com análise de solo já referenciada. Então ele já trabalha com isso há um tempo. Ele, o que ele já conseguiu gerar de economia para os clientes dele, onde eu presto assessoria para ele, elaborando esses produtos, fazendo as interpolações, gerando os dados, não está escrito tanto que ele já gerou de economia, porque ele fazendo a análise de solo georreferenciada, ele consegue ali fazer a aplicação e a correção somente do que precisa naquele ponto e naquele entorno. Então, isso te ajuda a economizar o quê? A economizar insumo, a ter um ganho de produtividade lá na frente. Então, como os produtores agora, principalmente dessa área rural, começaram a perceber que isso, o geoprocessamento, a informação georreferenciada, a informação localizada da propriedade dele, da lavoura dele, isso vai pôr dinheiro no bolso dele, agora sim ele está começando a ter noção do que é o poder disso. Então, quando a gente consegue explicar isso, é ali que entra, ali que gera a oportunidade de a gente empreender e mostrar. Falar, olha, fulano, eu não estou aqui te entregando um arquivo, um PDF, um projeto aqui para você engavetar e guardar na sua gaveta, para você executar, porque isso vai gerar dinheiro para você. No fim das contas, é o dinheiro que vai mover o pessoal. Claro. Quando você faz um projeto, você, por exemplo, ele te contrata, vou dar um valor aqui hipotético, a gente não tem nada a ver com o mercado, um valor aleatório. Ele te contrata por R$ 5.000 para fazer um serviço para ele, que lá na frente vai pôr 30 mil no bolso dele. Quem não vai contratar você para fazer um serviço desse? Tem como, né? Não tem como, entendeu? É algo que ele próprio se paga. Então você nem precisa convencer muito, só tem que mostrar para ele que essas técnicas do geoprocessamento, a maneira como você trabalha e executa, vai pôr dinheiro no bolso dele. Pronto. Cara, isso me fez lembrar uma época que eu trabalhava em outra empresa, em outra usina, que um dia me peguei a pensar. Eles tinham comprado um drone assim que tinha lançado o Phantom 4, eles
compraram o Phantom 4, compraram a câmera multispectral, falaram assim, vai lá e faz e vê o que você consegue desenvolver aí. E a gente conseguiu avançar muito em informação. Só que naquela época era outro tempo, a gente ainda não tinha tantos equipamentos para aplicação, por exemplo. O controlador era um pouco mais complicado. Até tinha, mas não era tão popular. E um dia eu me peguei a pensar e falei assim, cara, estou gerando informação, estou gerando aqui mapa de NDVI, eu estou gerando... a gente consegue analisar só porque, cara, qual que é o retorno que está tendo, qual que é o retorno que eu estou tendo aqui para a empresa? O que está gerando? Estou gerando economia, estou gerando aumento de produtividade? E aí eu tinha recebido uma proposta de outra empresa para ir para outra empresa, e esse foi um ponto fundamental, porque mesmo que eu não consegui, que eu gerava muitas informações interessantes, eles gostavam demais de mim, também era uma empresa fantástica de trabalhar, porém, quando eu comecei a analisar, comecei a pensar quais eram os resultados, o que eu estava gerando de bom, qual que era o benefício da empresa de eu gerar essas informações, pesou para mim tomar decisão e partir para outra empresa. Porque no final das contas, é isso que importa, né, Gustavo? E aí eu pensei assim, cara, um dia alguém vai chegar aqui e vai falar assim, beleza, ele está gerando estudo de informação, mas qual é o retorno dessas informações? E um dia eu ia falar assim, ia chegar e falar, cara, ele não se paga, vamos demitir. Então, assim, e no empreendedorismo, eu creio que seja a mesma coisa, né, Gustavo? Por exemplo, se você conseguir mostrar que você soluciona um problema e você consegue mostrar que esse problema, né, ele é revertido, né, essa solução, ela pode ser revertida em redução de custo ou aumento de produtividade, por exemplo, quando a gente fala em ganhos com áreas agrícolas, com certeza, né, é uma decisão óbvia que ele vai aceitar o seu serviço ou o seu produto, seja você empreendedor ou funcionário. Né? E o mais interessante dessa parte, também ligando já para o orçamento ao empreendedorismo, é o seguinte, é que às vezes a gente tem, agora vamos entrar um pouco no QGIS, quero pegar essa deixa para entrar no QGIS, que é o foco aí do trabalho que você tem feito. Quando a gente pensa que a gente tem diversas ferramentas, mas que a gente não consegue explorar o potencial delas, a gente percebe o quanto dinheiro a gente deixa na mesa. Vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu, há uns 6 anos atrás, eu acho, 6, 7 anos, trabalhei muito tempo numa empresa, só que foi o seguinte, eu conheci um dos diretores da empresa, eu apresentei para ele um projeto que era de elaboração de cadastro ambiental rural na época, lá do estado da Bahia. Mostrei a licitação para ele e falou, olha, eu vou ganhar esse negócio. Se eu ganhar, você perguntou para mim, você sabe fazer? Eu falei, eu nunca tinha feito um CAR na minha vida. Ele falou, você sabe fazer? Eu falei, sei. Ele falou, então eu vou ganhar esse trem, você vai trabalhar comigo, nós vamos fazer esse projeto. Só que eu não sabia fazer. Quem me conhece um pouco, sabe. Eu trabalhei com ArcGIS boa parte da minha vida. É um outro software, é uma outra pegada. E quando eu comecei a pensar, não, agora eu tenho que ver como eu vou fazer esse negócio. Eu já estava confiando que o cara ia ganhar, vou ter que aprender agora. E eu me esbarrei numa limitação do ArcGIS. Rapaz, eu não vou conseguir fazer desse jeito no ArcGIS. É um negócio em grande escala. Era 35 mil cadastros que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer alta produção mesmo, alta produtividade. Eu falei, gente, o ArcGIS não me dá o que eu preciso. Na época, o QGIS, não que ele estava começando, que já existia, mas ele não era tão familiarizado ainda no meio. Aí, mas eu já conhecia. Rapaz, deixa eu pesquisar, ver o que tem nessa ferramenta aqui que dá para me ajudar. Ela tinha uma ferramenta que no ArcGIS não tinha, não tem até hoje. Tem uma lá, mas eu pessoalmente não gosto muito. Ela tinha a imagem do Google Earth linkada em tempo real para a gente ver lá. Qualquer coisa que adicionasse, eu podia jogar uma imagem do Google Earth no fundo. Eu falei, opa, eu tenho agora
uma ferramenta de SIG que eu consigo fazer o meu mapeamento. Eu tenho uma imagem do Google Earth no fundo que, na época, era a melhor imagem possível, apesar de algumas vezes atualizada. Eu falei, agora que eu tenho. E dentro do QGIS eu desenvolvi todo o método de trabalho e ele ganhou a licitação, ganhou mais 3 contratos na Bahia e a gente trabalhou junto e ganhou muito dinheiro lá nesse projeto. Porque foi uma visão minha de uma ferramenta que eu não tinha tanto conhecimento, não tinha noção do potencial, e eu apliquei para resolver um problema da empresa e eu vim ser a fui ser coordenador geral desse projeto depois. Então é algo que envolve o empreendedorismo, que é o quê? Como você falou, trabalhar, resolver um problema. Eu tinha um problema ali para resolver, que era conseguir desenvolver um método para executar um projeto que nem eu conhecia direito na época. E que me deu a solução foi o QGIS que deu a solução para mim na época. E eu não conhecia o potencial dele. Se eu conhecesse, talvez eu teria sofrido menos, ou teria até mais segurança para fazer. Cara, Gustavo, você falando aí sobre isso, eu sou um cara mais voltado para... eu empreendo também, eu tenho meus serviços, mas eu sou um cara mais corporativo, eu sou voltado mais para carreiras, né? A gente aqui no nosso canal, a gente cuida mais de carreiras, mas não que não seja pertinente o tema, porque na verdade, né, alavancar a carreira, pode ser a carreira também no empreendedorismo. Mas nós temos aí 2 ferramentas poderosas. Você disse aí sobre o QGIS e sobre o ArcGIS. O conhecimento e o domínio da ferramenta, ele pode levar a pessoa a impulsionar a carreira. E principalmente se a pessoa tiver a visão, ela por exemplo, às vezes a pessoa é um funcionário, só que ela tem que ter a visão de empreendedor. O que é a visão de empreendedor? É um solucionador de problemas, né? O cara não pode simplesmente acomodar a sua função ali e falar assim, não, é isso que eles estão me pagando para fazer, é isso que eu vou fazer e pronto, né? Se o cara for um solucionador de problemas, ele começa a se destacar. E se ele tratar o emprego dele como a empresa onde ele trabalha como um cliente, ele vai ter uma visão muito mais... ele vai ter uma gana maior de fazer, de resolver problemas, né? Eu acho Não, com certeza. Pode falar, pode falar. É um dos pilares que eu prego. O cara não pode simplesmente se acomodar e falar assim, estão me pagando para isso, é isso que eu vou fazer. Ele precisa entregar mais, ele precisa fazer mais, né? E o uso dessas ferramentas, que a gente bem sabe, Gustavo, assim, até no meio de pessoas que trabalham com geoprocessamento, né, tem uma certa resistência em uso dessas ferramentas. Tem. Não só uso, mas aprofundar, a conhecer de verdade, a conhecer e gerar resultado com elas, né? Com certeza. Eu acho que dentro do meio corporativo, ainda mais em alguns trabalhos que a gente possa estar executando, surge problema diariamente. Isso é inevitável. E surge problemas novos, porque as tecnologias mudam, os métodos mudam, os processos mudam. Eles não são a gente estava conversando há quantos anos, sei lá, eu posso chutar aqui uma data, mas na minha época, quando eu estava estudando, não existia drone igual tem hoje. Não. Isso é 10 anos atrás. Você tinha uma aeronave enorme, tripulada, com uma câmera enorme, fotogramétrica, que fazia os voos. Você tinha alguns VANTs na época, que não era tão popularizado, eram caríssimos, poucas empresas tinham. Hoje, se você e eu quiser, a gente compra um drone. Sim. Apesar de o cara, ele é relativamente acessível, você compra um seminovo ali, ele é acessível para muitas pessoas comprar, coisa que antigamente ninguém era. Então, se a gente ficar preso, igual você falou, limitado a uma coisa só, meu amigo, o mercado vai atropelar você assim, e é inevitável. Não adianta. O mercado vai te atropelar, e a empresa que vai perceber. A gente pensa, eu brinco muito, a gente pensa que o chefe não conhece, não sabe o que a gente está fazendo, não conhece, mas o chefe sabe. Ele percebe quando você está parado, quando você não está produzindo, e quando você não está procurando coisas novas ali dentro. Sim, e hoje, o geoprocessamento, o conhecimento da ferramenta é o que te gera, é o que te dá condição de resolver um problema novo. Se você simplesmente souber abrir a ferramenta, eu vou dar um exemplo prático, se você simplesmente souber abrir o QGIS,
adicionar um shapefile, fazer uma edição vetorial, apagar um ponto, adicionar um vetor, meu amigo, isso aí, se você mostrar para uma criança hoje, em 10 minutos ela aprende a fazer isso daí. Quem hoje, nós profissionais, temos que entender o quê? A saber o que a ferramenta pode entregar para a gente. E dentro dela, nós vamos resolver aquele problema. Se a gente ficar limitado, achando que só o basicão vai ajudar a gente, não vai, você vai ficar para Não. trás, o mercado vai te engolir. E nisso também, Gustavo, o conhecimento do processo no qual a gente está inserido, né? A gente tem que saber onde nós estamos inseridos. Nós temos que nos localizar. Né? A gente está falando aqui de geoprocessamento, de posição, a gente tem que saber a nossa coordenada, né? Onde a gente está localizado e qual que é a nossa contribuição no processo macro da empresa ou dos nossos clientes, ou de onde a gente está, para quem a gente está trabalhando. Né? A gente tem que saber a nossa localização, tem que saber os processos, onde a gente pode agir, onde a gente pode melhorar, otimizar. Eu lembro bem, quando eu comecei lá na topografia, isso lá meados de 2013, eu lembro que para marcar uma curva de nível, tinha um chefe, eu era auxiliar de topografia, eu pegava um fecho de estaca, né? E o nosso topógrafo, o Cedineiros, na época, ele pegava um nível óptico e ele ia lá para o campo. A gente ia lá para o campo e eu ficava batendo estaca e com a régua, e ele na mira lá, ele falava, desce, sobe. E ele me indicando, e a gente ia batendo estaca até sair lá do outro lado. Saía lá do outro lado do talhão lá. E aí a gente queimava no sol e demorava. Você ia fazer uma área, dependendo do tamanho da área, você gastava 2 dias só para marcar, né? Hoje, e qual é o custo disso? É muito caro. É muito caro para você fazer isso hoje. Você tem 2 funcionários parados somente para marcar. Hoje não, hoje com meia horinha você vai lá, levanta o drone, leva para o escritório, as curvas já estão prontas, já sai tudo prontinho, tudo arrumadinho, já coloca dentro do trator lá, o trator já marca. Já faz, acabou. Só porque se o profissional da área de geoprocessamento não se atentar para essas mudanças, eu tenho certeza que hoje tem pessoas ainda que batem estaca. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Tem certeza absoluta, e não são poucas não, viu? Tem muita gente que faz isso. Não são poucas, é isso que me surpreende. Né? Me surpreende ainda a quantidade de oportunidades que a gente tem em desenvolver profissionais para a área. E são profissionais que vão fazer a diferença, não são profissionais que vão chegar lá para bater estaca como eu batia há 10 anos atrás. São profissionais que vão chegar lá e vão economizar, vão gerar corte em custos, vão gerar altas produtividades, né? São profissionais que vão contribuir, né, no processo, vão otimizar o processo, né? E quando os profissionais da nossa área começar a entender o potencial que tem, as ferramentas, o próprio geoprocessamento, tudo que ela pode oferecer, ali tem um oceano azul de oportunidades de crescimento para ele mesmo. Porque ele pode tanto crescer na própria empresa, como pode ser uma oportunidade para ele se colocar no mercado como um profissional especializado em alguma outra área que uma outra empresa pode procurar ele. Então, o QGIS como ferramenta, ele hoje é uma excelente ferramenta. Ele é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta que você tem um potencial enorme e tá na nossa mão, cara. Tá tudo aí. Basta só ter entender, igual a gente falou, que o processo ele muda constantemente. Se a gente não estiver ligado nas mudanças, nas alterações da tecnologia, dos métodos, dos processos de onde a gente trabalha, a gente vai ficar para trás. E a gente tem que entender também que esse conhecimento nosso parece, isso é algo que eu falo todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, nas aulas que eu dou, nos cursos, é o seguinte: o conhecimento que nós, que já aprendemos, ou que quem tem interesse em aprender sobre isso, quando você aprender, você vai perceber uma coisa.
que esse conhecimento parece bobo para a gente, mas não é bobo. Para muita gente, isso aí pode transformar a vida da Com pessoa. Pode ser algo certeza, que vai tirar a pessoa daquele buraco. Eu vou dar com dois certeza. exemplos bem bestas aqui para você entender, o pessoal que te assiste entender. Exemplos que aconteceram comigo. Viu? Quando eu entrei numa empresa que trabalhava com agricultura, fazia uns mapas bem feitos. Aí eu entrei lá e comecei a trabalhar, sabe? Aí teve um dia que eu não lembro se eu só confesso que eu não lembro se eu fiz por conta própria, se ele me pediu e eu fiz desse jeito. Esse detalhe eu não lembro, tem um tempinho já. Mas eu sei que eu fiz um mapa de localização da fazenda com a imagem de satélite no fundo. Cara, quando eu mostrei isso pro chefe, ele mostrou pro fazendeiro, o cara pirou. Pra gente é a coisa mais besta, uma imagem de satélite, a gente tá cansado de ver no dia a dia. Pro cara da fazenda, o moço subiu, agregou um valor no produto da empresa que eu tava trabalhando enorme. Claro. Você não tem noção. Os caras pediam pra gente fazer. Aí eu fiz tipo, pra um, eu acho, depois eu fiz pros clientes dele tudo. Os caras imprimiam, pregavam na parede da sede da fazenda. É uma coisa besta. Pra gente parece coisa tão simples, mas para algumas pessoas isso é um diferencial, isso agrega valor. Um outro exemplo simples, nesse projeto de CAR que eu mencionei antes, que eu coordenei, que eu não sabia nada, lá no meio do projeto a gente estava preso. Ó, o Leandro, ele trabalhou comigo lá, ó, na Bahia, tá aí assistindo, ó. Gente boa demais. Abraço aí, Flávio. Abração aí, Leandro. A gente estava lá, ele vai lembrar que ele participou desse processo que eu vou falar agora. A gente estava parado no projeto lá um tempo, não estava andando, estava parado, não estava faturando, estava difícil, até que eu descobri uma ferramenta que era uma ferramenta simples, simplesmente uma ferramenta que eu conseguia, no campo, marcar coordenadas e exportar essas coordenadas para dentro do meu SIG, para eu poder delimitar o imóvel da pessoa, porque a gente tinha limitação, a gente tinha que fazer muito cadastro e não tinha condição de alugar ou comprar GPS, navegação, equipamento para entregar para todo mundo fazer. Sem tirar que você tem risco de roubo, risco de estragar, se tem custo, era muito caro. Então, com essa eu descobri uma ferramenta que funcionava via celular, que tinha precisão de um GPS de navegação e que conseguia fazer o trabalho para mim e exportar no formato que eu precisava para poder gerar o meu arquivo shapefile da propriedade. Isso daí mudou o patamar da empresa. É algo simples. Hoje a gente sabe que é simples, um aplicativo que coleta coordenada, mas na época isso foi um divisor de águas para um projeto que estava fracassando, para um projeto que lucrou demais. Com certeza. Quando a gente vai também para a agricultura de precisão, propriamente dito para amostragem de solo também, né? A gente vê o potencial também, né, Gustavo? Quando a gente também começa a trabalhar com prescrições de linhas, com piloto automático, é muito grande. Agora a gente tem os drones de pulverização, a gente sabe o potencial disso. E muita gente não entende o potencial, acha que o drone simplesmente vai substituir o trator só isso e pronto. Mas a gente ali por trás desse drone há uma forma de economizar muito além de substituir simplesmente um uniporte, um trator. Se gerar agricultura, se fizer agricultura de precisão bem feita, a gente sabe que o potencial é muito grande, né? O potencial dessas ferramentas, de aprender essas ferramentas e aplicar elas de forma o Edgar está aí assistindo nossa live aí também. Ele bem fala aí de forma azeitada, cara. Usar essas ferramentas a tecnologia de forma azeitada, você vai conseguir, né, gerar resultados para os seus clientes, para a empresa no qual você está trabalhando aí. Essa área nossa, a tecnologia é constante mudança. A gente tem que estar ligado e tem que entender, como eu falei, que o geoprocessamento em si é uma ferramenta de extremo potencial. E quem não tiver ligado nisso, quem vislumbra oportunidades novas, tem que estar dentro disso daí. Não adianta. Hoje, se você for pensar, acho que você vai falar disso daqui a pouco, eu não vou nem entrar, não. Mas hoje tem
profissionais de áreas que não são formados do geoprocessamento estão atuando na área, porque é uma área escassa de gente boa. Eu sou Tem muito... o caso. Você é um exemplo vivo disso. Sou Por quê? Porque caso. tem muita gente. A gente não pode ser hipócrita e falar, não tem profissional. Claro que tem. Tem muita gente, mas tem muita gente ruim. Eu falo assim, com extrema tranquilidade. Tem muita gente ruim no mercado. Eu já peguei muito serviço para consertar de gente ruim. A pessoa contrata, faz mal feito, depois vai lá e corre atrás de mim de novo. Então a gente tem que entender que tem muitas pessoas que não estão preparadas para poder explorar o melhor potencial do geoprocessamento, do QGIS. Então, quem tiver disposto a usar isso para poder impulsionar sua carreira, alavancar ela, é uma grande chance dele conseguir sim sucesso e ter algo, de fato, ter algo diferente nele como profissional. Claro, claro, com certeza. A visão, né? Eu acho que o diferencial é você ter uma visão, você tem um objetivo, né? E você tem uma metodologia de aprendizado, né? Você precisa de aprender com o método, né, Gustavo? Não pode, assim, na verdade você até consegue. Eu consegui, só porque demorou muito para me aprender. Foi sozinho, foi na raça, né? As empresas onde eu trabalhei sempre me ajudou a buscar esse conhecimento, mas eu sentia falta de alguém para me orientar. E eu tive que aprender e demorou anos e anos e anos. O processo foi muito lento. Mas quando você tem uma metodologia, quando você tem uma metodologia de aprendizado, você economiza tempo, né? Na verdade, a metodologia é para você economizar tempo. Quando você adota uma metodologia de aprendizado, no caso da ferramenta, do geoprocessamento e de uma ferramenta. Não falando de formação, porque formação é muito importante, eu não desconsidero, eu não sou da área, né? E eu tive muita dificuldade para me colocar na área. Hoje, eu estou terminando a pós-graduação em geotecnologias, mas eu tive muita dificuldade. Porém, também não é impossível, porque as empresas não querem pessoas que tenham apenas o papel, elas querem pessoas que dão resultados. E da mesma forma, você como empreendedor, os clientes não querem pessoas que tenham títulos apenas. Querem pessoas que gerem resultados. No final das contas, não é o mapinha bonito que vai fazer você ganhar dinheiro. Vai ser o resultado que você vai trazer, né? O retorno. Hoje eu acho que essa era do diploma, isso aí já foi. Hoje a gente está na era de quem trabalha e resolve problema. Se você resolve problema, o cara não vai nem querer saber do que você é formado. Se resolveu o problema dele, se você pôs dinheiro no bolso dele no final, o cliente seu vai te contratar de novo. Ele vai querer saber se é formado nisso e daquilo. Claro que tem algumas profissões que exigem uma certa regulamentação, mas essa nossa profissão tem essa vantagem. Ela tem uma vantagem interessante para quem tem vontade de empreender ou que tem vontade de alavancar a carreira. Ela dá margem para profissionais que não são da área de trabalhar nela. Porque você não vai poder, eventualmente, assinar um RT de algum projeto específico, claro que tem a regulamentação do CREA, mas você vai conseguir trabalhar. Nem tudo exige uma RT. Então, isso é uma barreira de entrada mais baixa de outras profissões. Então, mesmo que você não é da área, mas vê algo interessante, gosta disso, gosta de fazer um mapa, gosta dessa área de geotecnologias, você pode entrar na que você quiser, você não tem nenhuma barreira de entrada. Você vai se limitar a um ou outro serviço específico, mas de forma geral você pode entrar, estudar, igual você falou, com método, com alguém te acompanhando, vai encurtar seu tempo demais. Até eu que sou da área bati cabeça, sofri. Por quê? Eu saí da faculdade, não saí preparado, como todo mundo que sai não sai preparado 100%. E eu fui por a questão do destino, trabalhar, na maioria das empresas que eu trabalhei em sequência, eram empresas de meio ambiente, onde era só eu, o único profissional da área na empresa. Então eu não tinha nem com quem debater. Na época você não tinha tanto conhecimento comum como a gente tem hoje. Então eu tinha que eu mesmo me virar, bater cabeça, pesquisar.
errar, testar, tentativa e erro demais. Tive muita tentativa e erro até achar as melhores maneiras para resolver determinados problemas, e isso foi comigo também. Gustavo, E se eu só tivesse alguém para me ajudar na época a acompanhar, nossa, tinha sofrido é, menos. com certeza. É porque, na verdade, também a gente começou numa época que estava se desenvolvendo e popularizando também, né, Gustavo? Foi uma época Sim, que, sim, na verdade, teve esse benefício de um pouco meio que nadar de braçada no Oceano Azul, né? sim. E não que hoje está mil maravilhas e está cheio de profissional, na verdade, e só para corroborar com isso, eu fiz uma pesquisa aqui para a gente saber o tamanho desse mercado. Na Glassdoor, eu entrei, peguei os dados da Glassdoor, né, um site de busca de empregos. Claro que o foco aqui é a gente falar sobre empreendedorismo, mas a gente dando uma olhada para o tamanho do mercado de trabalho, a gente também vê o tamanho que é o mercado, né? A gente tem uma ideia do tamanho de serviço, de problemas que tem nas empresas. Se a gente for juntar todas as áreas que envolvem SIG, né? A gente for colocar geoprocessamento, agricultura de precisão, a gente colocar analistas, engenheiros e técnicos ambientais, analista de SIG e geotecnologias, hoje abertas, eu estou falando vagas abertas, hoje, no momento, se você tiver disponível, são 8.317 vagas sim, anunciadas na Glassdoor, né? Com salários, por exemplo, de geoprocessamento, varia, o salário médio de um analista de geoprocessamento é R$ 8.736 e pode chegar a R$ 15.000. Quando a gente parte para analista ambiental, é um salário médio de R$ 8.900, podendo chegar a R$ 22.000. É um Aí mercado gigante, cara. eu ia entrar nesse ponto aí. Se você for pesquisar hoje analista ambiental, eu lembro que quando eu fiz quando eu lancei o meu curso a primeira vez, eu fiz essa pesquisa na época. Eu tenho até que fazer de novo, mas eu tenho certeza que está do mesmo jeito. Eu pesquisei eu pesquisei um monte de vagas de analista ambiental. Todas elas tinham a exigência, quando não era exigência, eles colocavam como um diferencial o conhecimento de alcançamento que eles. Então, Ah, hoje, não e tem como, né, Gustavo? até se você não quiser ser só de geoprocessamento, se você quer ser, se você é um analista ambiental, alguém da área ambiental e não conhece nada, pelo menos assim, ter noção, você vai ficar muito para trás. Muito. Gustavo, e pegando esse gancho aí, a gente pode ver com esses números quão grande, quantos problemas estão para serem solucionados. Se esse pessoal não conseguir preencher essas vagas, o que é muito complicado, porque eu imagino hoje que não existam 8.317 Capacitados, né? pessoas capacitadas, capazes de disponíveis, não só capacitadas, mas disponíveis. Se a pessoa tiver já no mercado de trabalho, ela vai sair e vai deixar outra vaga para preencher essa que ela vai. Então, quer dizer, são vagas disponíveis. São vagas que pessoas que estão fora do mercado de trabalho deveriam preencher para não gerar outra vaga, outro emprego vago. Se a gente pegar essas vagas aí, a gente consegue ver cara, vai tudo cair. Se não preencher, vai cair na mão de terceiro, vai cair na mão de pessoas que sabem do geoprocessamento e que vão empreender. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Tem um outro detalhe que a gente ainda não mencionou aqui, que é outro diferencial do geoprocessamento, do conhecimento do QGIS, por exemplo, que é o quê? Você pode trabalhar remotamente. Sim, com Muitas dessas certeza. vagas vão estar distribuídas ao longo do país, com certeza. E hoje o geoprocessamento, muita coisa, mas muita coisa mesmo, se resolve de dentro do seu escritório, na sua casa. Então, se você quiser empreender, ou se você até emprego fixo, a pandemia ensinou isso para o mercado, que o trabalho home office hoje é uma realidade, hoje não é nenhum absurdo. Então, tem muitas empresas que optam por esse tipo de trabalho. Então,
Até se você não pudesse se deslocar para outra região por conta das oportunidades, existem muitas oportunidades home office. Então, é um tipo de profissão que te permite isso. Tem umas que não permitem. Umas não permitem. Você tem que estar em loco mesmo. Não tem jeito. Mas essa profissão te permite. Se você estiver capaz de resolver aquele problema, até se a vaga for presencial e você tiver condição de convencer aquela empresa a te contratar, mostrar que você é capaz de dar um resultado mesmo à distância, talvez até melhor para a empresa. Com certeza. O custo é menor, né? O custo é menor. Isso aí a gente consegue ver que realmente é um mar de oportunidades que a gente tem, né? Se a gente for elencar aqui, a área que eu mais domino é a área de geoprocessamento voltado para a agricultura. Eu sei de outras, eu conheço de abordagens também para ambiental e tal, mas é a área que eu domino, a área que eu trabalhei, que eu sempre tive muito próximo. Se a gente ficasse aqui e começasse a pensar em várias soluções que ainda nós nem trabalhamos, chegamos a trabalhar com elas, nem abordamos, soluções que existem hoje disponíveis para serem abordadas na agricultura, a gente ficaria aqui a noite inteira, só discutindo sobre Tranquilamente. elas. Tranquilamente. Tranquilamente. E quantos milhões de reais que isso gera de economia para essas empresas também, né? Isso é algo que é lógico. Eu estou tentando mostrar aqui que não existe argumentos contra fato, não existem argumentos. Se você economizar, se você der um maior rendimento, você vai ser contratado ou você vai prestar o serviço, né? E Só basta. o que antigamente parecia, você quase tinha que implorar para arrumar um emprego, e eu que sou da área, sei como é que é, nas empresas hoje, as próprias empresas sentem a necessidade desse profissional. Ela sente e vai no mercado buscar. Então, se você Não, não tiver capacitado ali, você está deixando a oportunidade passar na porta. e o que eu vejo também, assim, trabalhando um pouco com várias pessoas da área, que pessoas de diversas áreas estão migrando para o geoprocessamento. A quantidade de engenheiros civis que hoje trabalham com geoprocessamento e trabalham não só com urbanismo, mas trabalham, por exemplo, nas áreas ambientais, com agricultura de precisão, é muito grande a quantidade de pessoas da engenharia, Engenharia ambiental e florestal tem demais também. mais da conta. Então, assim, a gente vê realmente que tá tendo que buscar em outros lugares, né? Porque não Eles estão tem pessoas preenchendo uma lacuna qualificadas. que o pessoal deixou, igual eu falei. A galera foi se formando, algumas, foi ficando desatualizado, o mercado foi mudando, elas foram ficando para trás e foi ficando um profissional ruim, igual a gente falou mais cedo, profissional que até hoje bate estaca. Nada de errado com isso, não é um método que existe e funciona. Mas ele tem a opção de fazer, bater no estaca, ele tem a opção de fazer do método mais fácil e produtivo e mais barato. Então essas pessoas ficaram para trás e outras tiveram que ir substituindo ela, porque se ela não ficou agora, vamos dizer, perdeu o emprego dela, num futuro muito próximo ela vai perder. Com certeza, com certeza. Um profissional em topógrafo aí, nada, hoje ganha 8 a 10 mil reais, aí ele para o dia inteiro para bater estaca no campo. Sim, é igual a gente falou, nada de errado, é uma metodologia comprovada e bem assertiva, mas hoje é inviável com a tecnologia que a gente tem, né? Só que basta a atualização do conhecimento, né? Basta conhecer da ferramenta, basta conhecer das tecnologias e fazer o quebra-cabeça se juntar, né? Isso. E Tá, melhorar. esse profissional vai dando espaço para os outros que nem são da área, mas que estão dispostos a entender o momento atual, entender as ferramentas que a gente tem hoje, que é o QGIS é uma ferramenta extraordinária, a gente entender essa ferramenta que é uma ferramenta que pode oferecer solução para ele, e ele vai utilizá-la da melhor maneira possível. Então, assim, esses profissionais que estão aqui ou negligenciaram ou não quiseram, eles estão dando. Eles só abriram mais oportunidade para quem não entrou ou quem tem vontade de entrar. Então, quem está aí assistindo, quem vai assistir ainda, que pensa, nossa, o
posicionamento é uma oportunidade para mim, eu vejo que é uma oportunidade, eu gosto, eu achei interessante, tenho vontade de aprender, não perca a oportunidade de aprender quando você tiver, principalmente com uma pessoa que pode te acompanhar, que pode te conduzir no caminho mais rápido até o aprendizado real, porque hoje a gente tem um monte de apertador de botão por aí. Então, É, esse é então outro problema. se você é essa pessoa, fica ligado, porque tem gente boa aí Tem, poder te levar nesse caminho. Então, se você quer isso, você vai entrar na vaga dessas pessoas que estão para trás, que a gente citou um exemplo, que está batendo estaca até hoje. Ela está deixando a vaga dela para você ocupar daqui a um tempo. perfeito, Gustavo, perfeito. É isso aí. Não tem outro caminho. Ou se atualiza, né? Ou vai deixar, vai perder cliente, vai perder emprego para pessoas que estão dispostas a abrir a cabeça e se atualizar, né? Eu lembro que a correria que era para a gente entregar as demandas era gigantesca, era gigantesca. Cara, depois que eu me aprofundei no QGIS, e assim, não é só simplesmente, não é de uma hora para outra, é a gente conhecer, a gente vai se aprofundando, a gente conhece as ferramentas básicas, se aprofunda, entende o processo, entende a ferramenta, é, a quantidade de soluções, a quantidade de coisas novas, né? A quantidade de ideias que chegam e a gente consegue resolver é gigantesco. Gustavo, para finalizar, eu queria que você apresentasse aí o seu projeto, falasse para o pessoal aí. Vamos lá. Então, eu já trabalho legal, pessoal. Eu tenho já esse Instagram, eu já produzo conteúdo de lançamento há uns 2 ou 3 anos. Eu perdi minhas contas, mas acho que eu comecei em 2021. Vamos para 3 anos agora, 2021, 2023, é isso aí. Eu tenho produzido conteúdo, eu cheguei a lançar um produto e eu tive ali alguns alunos e devido a algumas questões até pessoais eu dei uma pausa, eu estou retomando agora. Só que ele é um produto voltado para o ArcGIS, que é um complemento. Então, se você tem interesse de aprender, o QGIS é uma ferramenta sensacional. Só que quando você conhece várias ferramentas, você tem uma gama de soluções maior. Porque uma, como eu falei, o meu próprio exemplo, uma complementa a outra. Então, às vezes uma faz até que a outra faz, só que ela faz mais rápido, faz mais fácil, faz melhor. Então, quando você tem um conhecimento agregado de várias ferramentas, isso vai te proporcionar ter também uma maneira melhor de dar a solução que você precisa. Não ficar engessado num método só, numa ferramenta só. Não que isso está errado, não tem problema nenhum. Não, Mas, como eu falei, o meu foco hoje é no ArcGIS e eu estou preparando aí algo novo que eu vou lançar logo para vocês, um conteúdo, um produto direcionado, focado já no ArcGIS, para você aprender do zero até o avançado. Então, fica ligado aí, acompanha esse Instagram que eu vou avisar vocês. perfeito, Gustavo. Tá, eu queria agradecer, né, esse tempo que você disponibilizou para a gente fazer esse bate-papo. Te considero um cara aí sensacional aí, um dos caras que eu mais conheço aí de geoprocessamento. A gente já fez bastante coisas juntos, né, Gustavo? Sim, E assim, na verdade é uma parceria, né? Não quer dizer que porque o Gustavo faz o curso de ArcGIS e eu de QGIS, que não, cara, isso aí depende da visão da pessoa, depende da ferramenta, como é que se adapta à realidade dela, depende de tudo. Então, assim, não quer dizer isso, mas o conhecimento, né? O conhecimento, ele é sempre importante ser compartilhado, né? É sempre importante a gente ter essa interação. Na verdade, nós somos parceiros, né? Parceiros aí que sempre tá aí para apoiar um ao outro. Gustavo, obrigado, muito obrigado aí por ter participado. Né? Na verdade, essa ideia vai ser a primeira de muitas, né? Muitos bate-papos que a gente vai ter aí durante sim. essa jornada. Eu que agradeço, Otaviano. Foi bom demais. Você sabe, igual eu falei, eu posso falar a noite inteira aqui se deixar, mas eu acho que a gente tem que ter um fim, né? Queria agradecer a você. Igual eu falei, é isso aí mesmo. A gente aqui, eu gosto de falar que
ninguém é dono do conhecimento. Então, a gente está aqui, de fato, para apresentar aquilo que a gente, o conhecimento que a gente tem, a nossa experiência. E os seus alunos vão ser meus alunos e vice-versa. Então, a gente está aqui para se ajudar, para aprender. O mercado é enorme, tem muita gente aí que vai precisar de nós ainda. Então, e a gente está aqui disposto, claro, a entregar o melhor para todo mundo. De conteúdo também, igual a gente entregou quase uma hora dessa live, apesar de não parecer que é um conteúdo, mas se você assistir direitinho, tem bastante conteúdo aqui. Então, Claro. é isso daí. Eu queria agradecer também. Vamos junto, vamos trabalhar junto com isso aí, que tem muita coisa para a gente poder alcançar. É isso aí, Gustavo. Isso aí. Deu quase uma hora de live. O pessoal já querendo dormir para poder ir trabalhar ainda amanhã. Queria agradecer a todo mundo aí. E agradecer você, Gustavo. E esse aí foi mais um Papo QGIS. Hoje a gente falou com o Gustavo Teles. Nós falamos aí um pouquinho sobre geoprocessamento, entrou também bastante no tema de carreiras, né? E você que gosta de geoprocessamento e acha interessante essa área, segue o Gustavo, me segue aí também, deixa aí seu like, compartilha, deixa sua sugestão aí no vídeo que a gente vai postar, vai deixar postado aí, para que a gente possa te ajudar da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado a todo mundo, valeu, boa noite para todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem com Papo QGIS. Valeu, abraço.